Imagina só, no mesmo dia, duas das maiores e mais conhecidas empresas do Brasil simplesmente anunciaram que não tinham mais como pagar as próprias dívidas. Isso não foi um alarme falso, não. Foi um verdadeiro terremoto no mercado financeiro. E hoje a gente vai mergulhar a fundo na anatomia dessa crise. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com um número: 70 bilhões de reais. Essa é a dívida combinada do grupo Pão de Açúcar e da Raízen, que está na mesa. É um valor que, sem dúvida, abalou as estruturas do mercado brasileiro. Então vamos lá, vamos entender quem são esses gigantes. De um lado, o grupo Pão de Açúcar, um verdadeiro ícone do varejo, com uma dívida de 4 bilhões e meio. Do outro, a Raízen, uma potência em energia e agronegócio com uma dívida, bem, colossal de 65 bilhões de reais. É isso mesmo, a dívida da Raízen é quase 15 vezes maior. São duas crises bem diferentes que explodiram no mesmo dia. Ambas as empresas pediram o que o mercado chama de recuperação extrajudicial. Mas o que isso significa na prática? Pensa assim, é como chamar os principais credores, geralmente os bancos, para uma conversa séria e direta, antes que a coisa vire uma bola de neve e vá parar na justiça. É a empresa dizendo com todas as letras: olha, a situação apertou. Vamos sentar e resolver isso agora, antes que piore para todo mundo. E para entender de verdade o que aconteceu, a gente não precisa de achismo. A melhor fonte são os documentos oficiais, as petições que as próprias empresas protocolaram. É ali que elas contam a sua versão da história. E olha só isso, o que a gente está vendo aqui não é um papel qualquer. Essa é a capa do maior plano de recuperação extrajudicial da história do Brasil. É um documento que já nasce histórico, um verdadeiro testemunho do tamanho do desafio que a Raízen tem pela frente. No caso do GPA, a própria empresa admite um estrangulamento na liquidez de curto prazo. O que isso quer dizer? Bom, foi uma combinação de juros nas alturas, uma concorrência cada vez mais forte e, o ponto central, muita dívida vencendo logo. Traduzindo, o dinheiro que entrava já não era suficiente para pagar as contas do dia a dia. Já a Raízen, bom, a história da Raízen é diferente. A empresa fez uma aposta muito ousada. Um plano de crescimento super acelerado, bancado com muita dívida. O problema? Esse plano foi desenhado para um mundo ideal, sabe? Um mundo de juros baixos e commodities bombando. Só que o que veio foi a tempestade perfeita. Quebra de safra, queda nos preços e o custo da dívida explodindo. A aposta simplesmente não se pagou. E aqui a gente chega a um ponto que, para mim, é o mais importante de toda essa história. Uma crise desse tamanho não nasce do nada, não surge no dia do anúncio. Ela foi construída tijolo por tijolo ao longo dos anos. E os sinais? Os sinais estavam todos lá. Olha só que interessante essa comparação lado a lado. Vamos passar linha por linha. Perfil da dívida. O problema do GPA era o tempo, tudo vem sendo muito rápido. Já na Raízen era o volume absurdo de dinheiro, mesmo que com prazo mais longo. Nas operações, o GPA já vinha amargando prejuízo desde 2022, enquanto a Raízen via seu resultado operacional encolher. E na estratégia, as duas correram riscos. O resultado final dessa conta, idêntico para ambas, uma destruição de valor brutal, com as ações despencando mais de 90%. E se a gente der um zoom só no GPA, a instabilidade fica ainda mais nítida. A empresa foi vendendo suas joias da coroa, como o Açaí e o Grupo Êxito, teve uma troca constante no comando e os próprios relatórios de auditoria já vinham com algumas bandeiras amarelas. Era um navio sem um rumo claro. E tudo isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão, né? Como é que empresas desse porte, com conselhos de administração cheios de gente importante e auditadas pelas maiores firmas do mundo, chegam a esse ponto? A gente tende a achar que sim, claro, mas a resposta talvez seja um pouco surpreendente. Não necessariamente. E é fundamental entender o porquê. Ter toda essa estrutura formal de governança pode acabar criando uma perigosa e falsa sensação de segurança. Muita gente confunde o que um parecer de auditoria realmente é. Pensa assim, a auditoria é uma fotografia das finanças do passado. Ela diz se os números daquele período são confiáveis. Ela não é um atestado de saúde para sempre, ela não diz se a estratégia da empresa é boa ou ruim e, definitivamente, ela não prevê o futuro. Então, se a culpa não é só da governança, qual é o verdadeiro coração do problema em cada uma dessas empresas? Porque, embora o resultado tenha sido o mesmo, os caminhos que levaram cada uma delas até a beira do abismo foram bem diferentes. Essa comparação aqui deixa a diferença cristalina.
O GPA vivia uma crise de estratégia e principalmente de liquidez. Faltava dinheiro em caixa para o hoje, para o dia a dia. Já a Raizen enfrentou uma crise de alavancamento. Foi uma costa gigantesca no crescimento, no amanhã, que azedou quando o cenário econômico virou de cabeça para baixo. Depois de entender tudo isso, o que a gente pode aprender com a queda desses dois gigantes? Existem lições valiosíssimas aqui, e não só para quem lidera uma empresa, mas para qualquer um que investe ou simplesmente quer entender melhor o mundo dos negócios. A primeira, e talvez a mais importante de todas, ter um conselho de administração renomado, vários comitês e uma auditoria de primeira linha não é um escudo mágico contra decisões ruins. Nada, absolutamente nada, substitui a boa e velha disciplina de manter as dívidas sob controle. Segunda lição, a realidade do caixa é soberana. Planos de crescimento ambiciosos são ótimos, mas se eles são financiados com dívida, precisam gerar caixa suficiente para pagar essa dívida, mesmo no pior cenário possível. A estratégia tem que parar de pé no mundo real, não só na planilha. A planilha aceita tudo, o caixa não. E, finalmente, a grande ideia que a gente quis trazer aqui. O pedido de recuperação não é o começo da crise. Ele é o ato final. É a consequência inevitável de um longo processo de decisões, de sinais que foram ignorados e, muitas vezes, de uma demora em reagir quando o cenário mudou. E para fechar, fica aqui uma provocação. Será que o tropeço desses dois gigantes é só um ponto fora da curva? Ou num cenário econômico que ainda é desafiador, será que eles são um alerta de que outras grandes empresas podem estar numa situação parecida? Fica aí um lembrete de que, no fim das contas, ninguém é grande demais para cair.